Vamos lá. Hoje a gente está num lugar gostoso, diferente, Ao ar livre. sentindo um ventinho. Quem que lê hoje? Não lembro mais. Você. Eu? Hoje a gente começa o capítulo 19 do livro Deprivação e Delinquência, de Donald Woods Winnicott. Correspondência com o magistrado. Estimado Dr. Winnicott, escrevo-lhe com referência a seu artigo Pesquisas sobre a Delinquência e ao breve ensaio sobre o mesmo tema escrito pela doutora Kate Friedlander, que me foi enviado pelo Institute for the Scientific Tratamento de Delinquência, Instituto para o Tratamento Científico da Delinquência. Cara, olha que legal. Do qual sou membro. Sempre me interessei pela aplicação da psicanálise ao crime e à delinquência. E depois que fui nomeado magistrado e presidente de Quarter Sessions, meu interesse tornou-se muito prático. Estou interessado no que o senhor tem a dizer a respeito de fatores ambientais externos, porque mudar o ambiente de um delinquente é o procedimento mais comum adotado pelos juizados especiais. É muito difícil, fora de Londres, conseguir que um delinquente seja analisado, o que obriga o tribunal a considerar as alternativas de multa, prisão, liberdade condicional, centro de detenção, encaminhamento para um reformatório ou liberdade vigiada, com ou sem imposição de condições. O problema é que o magistrado, falo por mim mesmo, mas creio que sou um caso típico, não sabe praticamente nada a respeito de centros de detenção, nem dos reformatórios, e não conhece bem os métodos e habilitações dos inspetores responsáveis pelas visitas regulares aos beneficiados por liberdade condicional. No caso deles, só se pode julgar pelos resultados. O que queremos atualmente é uma ponte entre o moderno conhecimento psicanalítico, tal como foi exemplificado em seu artigo, e o procedimento e a prática de um tribunal criminal ordinário. Em seu consultório, o senhor pode concentrar-se no bem do paciente. No tribunal, temos de pensar também no bem da comunidade, e isso complica as coisas. Nossos instrumentos no tribunal são muito grosseiros e rudimentares, e é difícil encontrar equilíbrio entre o desejo de transformar a pessoa sentada no banco dos réus num membro valioso da sociedade e o desejo de dissuadir outros malfeitores. Pessoalmente, não acredito muito no efeito dissuasivo da punição, mas um grande número de magistrados assim pensa e tenho de levar em conta a opinião deles. É desanimador quando, como aconteceu outro dia, um jovem de 17 anos que cometeu vários roubos e foi por mim tratado com clemência, tendo-lhe eu aplicado apenas uma severa repreensão, comparece dias depois a juízo, exatamente pelo mesmo tipo de crime. O que fazer em casos como esse? Estando numa região pouco povoada do país, a mais de 160 quilômetros de Londres, nossa escolha de ação é limitada. Se o senhor dispuser de tempo para considerar esses problemas gerais, mas extremamente práticos, e escrever-me seus pontos de vista, ficarei muitíssimo grato. Atenciosamente, Roger North. Caramba, é difícil, é possível a gente ver uma divisão de tempo, né? Porque nesse tempo aqui, ele estava preocupado com o infrator, com a sociedade, estava interessado em saber o que daria para fazer para melhorar para ambos os lados. E assim como em outras áreas, por exemplo, na medicina, hoje em dia a gente vê assim, não, eu sou magistrado, então eu sou magistrado e essa é minha área, eu me limito a isso. Uma questão mais prática, né? É, Mais pragmática, então talvez fria, de menos humana. porque daí criou-se tantas especialidades, importantíssimas inclusive, mas a gente perdeu um pouco essa preocupação com a sociedade. Porque daí, eu sou médico do joelho, então eu só vou olhar o problema do joelho. O que ocasionou, se é algo emocional, se, né, como que tá o ambiente dessa pessoa. Não, a gente está com problema do joelho, vamos curar esse problema do joelho.
E parece que tem essa divisão de tempo, né? Sim. O que eu achei mais interessante é que ele coloca aqui a localização onde ele está, de onde ele fala. Então, provavelmente, além dessa consciência da preocupação com a comunidade e com o jovem, existe uma preocupação com o que ele tem acesso. Sabendo que ele não estava em Londres, ele não estaria num centro cultural mais rico, ele não estaria num lugar de grandes possibilidades por ser interior, ele considera isso. Então, nós falando aqui, nós não estamos na capital para irmos, por mais que não seja tão longe, a nossa capital estadual. É caro. É caro ir fazer um passeio em família e levar um filho, um adolescente, para uma exposição de arte que vai ter lá e não aqui. Então, há de se considerar tudo isso. Por que ele fala em reformatórios, clínicas, lares provisórios, de tantas possibilidades? E aí, quanto mais longe, quanto mais pequeno o lugar, menos opções haverão. Menos acesso. E uma pessoa estar preocupada com, não, onde tem alguém que pode me auxiliar, Exato. vou enviar uma carta e a gente vai se corresponder. E hoje em dia parece que se perdeu isso, né? Sim. Até depois da pandemia, que o online aproximou muitas coisas, ainda tem uma resistência muito grande. Em algum momento isso perdeu, né? Porque, vamos fazer uma consulta online. Muita gente tem resistência. Sim. E muitos hospitais nem oferecem. A gente tem um especialista lá no Rio Grande do Sul, vamos fazer contato online, a gente se vê em tempo real. Antigamente era carta e era algo possível. Pois é, isso aqui é uma carta de um magistrado para o médico. E não deixa de ser afetuoso, porque eu vejo essa preocupação com um olhar de carinho ali, de realmente estar preocupado. Hoje eu não sei se eu consigo ver tanta preocupação nas pessoas, porque elas querem algo com pressa, rápido. Quero olhar só para o joelho, porque eu sou bom em joelho. Individuais, assim, minha questão, a sua, você vê. Eu sou o melhor na área do ouvido, então eu só vou olhar para o ouvido, porque eu sou melhor nisso. Então, acho que se perde muito. Nos aproximamos, mas nos esfriamos, eu acho. Uma proximidade gelada. Minha Sim. percepção, né? Faz sentido. Caro senhor North, fiquei satisfeito por saber que o senhor, como magistrado, interessou-se por meus comentários sobre delinquência e pelo artigo da doutora Friedlander. Para mim, é muito claro que o psicólogo pouco tem a oferecer aos magistrados. Na verdade, defendi os seguintes pontos em meu artigo: que o magistrado tem de expressar a vingança inconsciente do público, sendo o procedimento legal uma tentativa de impedir o recurso do linchamento, e que o psicólogo ainda tem muito a pesquisar antes de poder compreender plenamente o bom trabalho que é feito intuitivamente pelo tipo certo de magistrado, de inspetor da liberdade condicional e etc. Assinalei ainda ter dúvidas de que o tratamento psicanalítico rigoroso de delinquentes e criminosos possa vir a ser valioso para a comunidade, pois é imenso trabalho a ser feito para alterar fundamentalmente o indivíduo. Apenas do ponto de vista da pesquisa é que a psicanálise de um delinquente pode ser sociologicamente justificável. E é por essa razão que eu sou a favor dela, sem dúvida nenhuma. Permita-me enfatizar uma vez mais: nós, psicanalistas, reconhecemos que podemos oferecer ajuda limitada a magistrados, no sentido de uma terapia direta. Sua carta é um estímulo para que eu formule algumas sugestões de natureza mais prática, que talvez possam de fato ajudar o magistrado que, como o senhor, tenta compreender as questões mais profundas envolvidas. O fato é que tudo de útil que o tribunal fizer acabará sendo sempre uma criança em dificuldades. Até onde me é dado ver, um tribunal só pode fazer o seguinte: 1. Criança menos afortunada do que ela. Pulei alguma coisa? Pulei um inteiro.
Achei que era uma citação. Em alguns casos, a criança vem de um bom lar. Nesse caso, o melhor é deixá-la ir, onde um pai e uma mãe, fortes e unidos, estão aptos e dispostos a manejá-la. Quando a criança se mete em apuros em tais circunstâncias, em geral, é porque foi desencaminhada por uma outra criança menos afortunada do que ela, embora essa solução raramente seja adotada. Deve-se recordar sempre que é a melhor e que os pais são os guardiões adequados dos próprios filhos. É interessante, né? Porque eu tinha uma resistência quanto a isso. E querendo ou não, de fato, uma criança desafortunada pode influenciar uma outra a fazer, né, atos delinquentes, a cometer atos delinquentes. Porque é estranho dizer, é estranho e é comum, mas incomoda. Uhum. Como assim uma criança, talvez pequena, seja influenciada por outra? E pior, né? Fica um peso de que aquele outro, talvez da mesma idade, talvez fossem duas crianças pequenas, são dois lados. O que provocou o desfecho ali, né, de manipulação, e o que foi manipulado. Então, aquele pestinha que foi lá e convenceu meu filho de fazer coisas erradas. Uhum. Mas e o meu filho, que não teve consciência e capacidade, talvez pela própria imaturidade, de não ir junto, não ir na onda. Principalmente dependendo do que eles fizerem. Exato. Mas, de fato, a imaturidade, dependendo sim do que é o assunto ali, né? Mas na grande maioria dos casos. Sim. 2. É muito mais frequente que o lar só seja suficientemente bom para a permanência da criança se ela ficar sob os cuidados especiais de um bom inspetor de liberdade condicional, que se torna então a pessoa que faz a diferença. O inspetor fornece algo que está faltando no lar: amor apoiado na força, nesse caso, a força da lei. Não se deve esquecer que o inspetor de liberdade condicional pode responsabilizar-se apenas por um certo número de casos, em virtude da excessiva tensão emocional que o trabalho envolve, e que ele ou ela necessita de folgas definidas e compulsórias e férias periódicas. 3. Com frequência, o lar da criança não é bom o suficiente para ela permanecer, mesmo com a ajuda de um inspetor de liberdade condicional. Nesse caso, deve ser encontrado um abrigo, um bom abrigo, onde possa ser fornecido o amor e o vigoroso manejo de que essas crianças com certeza precisam. Hoje em dia, os únicos abrigos adequados a essas crianças, praticamente, são aqueles que foram criados durante a guerra para crianças evacuadas que eram difíceis de alojar. Em minha opinião, é importante e significativo que esses abrigos sejam patrocinados pelo Ministério da Saúde e não pelo Ministério do Interior, o que significa que a vingança pública não está envolvida. Nossa, isso aqui é muito interessante, porque existe aí um conflito de interesses do próprio Estado, de considerar o que é questão de saúde e o que é questão de justiça. Porque é possível que uma pessoa instável emocionalmente, psicologicamente, imatura, no sentido de desenvolvimento, cometa infrações, não entenda a lei que existe e que é cobrada de alguma forma, justamente pela falta de saúde. E a sociedade, de alguma forma, como diz lá no comecinho da carta, que precisa haver a punição, até mesmo para que a sociedade se sinta vingada. Mas até que ponto a gente tem que encarar o que o que cabe vingança e o que cabe tratamento, né? Uhum. Porque eu vi aquela notícia que saiu dessa semana passada, de um caso de uma pessoa dos Estados Unidos que cometeu crimes, mas ele tem transtornos mentais. E ele foi condenado à cadeira elétrica. E aí eu fiquei pensando justamente isso. Toda a mobilização social, ali foi um júri aberto, inclusive foi televisionado esse julgamento. E será que era aquele lugar daquela pessoa? Ele cometeu crimes graves e tudo mais, mas com diagnósticos e laudos de doença mental.
Será que o lugar dele não seria outro, onde ele tivesse tratamento? Sim, e o tempo todo aqui, quando começamos a ler, eu lembrei do caso do garoto de 9 anos que aconteceu essa semana, Dos né? animais, né? Sim. E aí, quais são os recursos possíveis de tratamento para essa criança? Que família é essa? Que estrutura que é? Igual o Winnicott diz aqui, de bons abrigos. Sim. Na época em que ele fala, anteriormente, no tempo de guerra, tinha os abrigos para as crianças desalojadas, né? As evacuações. Então, a intenção daquele abrigo era outro, era cuidado, proteção até que os pais retornassem ou que eles fossem para outras casas, e não de justiça, um abrigo onde o menor cometeu o crime e ele vai para poder pagar a pena dele. Mas é olha diferente só, as funções. Mas olha só, a cultura, o quanto que... Pensei Brasil, né? A gente viveu o Holocausto brasileiro. Tinha manicômios, tinha clínicas para as pessoas com doenças mentais, mas eles foram usados de forma inadequada. Então, onde a amante, a pessoa que traía, quem tinha dívidas, era internado numa clínica psiquiátrica para não estar mais em convívio social. Então, a mulher que ficou com um cara casado... A grávida fora do casamento. Isso. Foi lá, foi internada, camisa de força e violência. E aí tivemos o Holocausto e todo o movimento higienista e se fecharam todas as casas de atendimento, todos os abrigos de atendimento manicomial. E aí hoje a gente tem o quê? Tem nada. E ninguém fala nem do Holocausto, ficou ali uma época cinzenta, de qual uso foi feito daqueles lugares naquela época, e ninguém fala das políticas públicas que podem ser implementadas agora, porque, por exemplo, a nossa cidade, 110 mil habitantes, não é uma cidade tão pequena, tem um CAPS, e não é um CAPS de internação. Na nossa capital, a internação é feita em uma ala psiquiátrica de um hospital que atende tudo. Atende o estado e mais Acre, parte do Amazonas e parte do Mato Grosso. Então, nós não temos para onde levar essas pessoas que têm amor, que tenha remédio, que tenha terapia e que tenha respeito. O amor apoiado na força, né? Que esse inspetor aqui fornece. Exatamente. Não tem essa opção. Em algum lugar da história isso se perdeu, né? E eu pensando na questão cultural, porque Londres é Londres, Brasil é Brasil. Londres teve suas dificuldades, tanto antes da guerra quanto depois da guerra, justamente por ser um país muito fechado, muito conservador, muito intelectualizado e frio, de alguma forma, distante. E o Brasil, a gente tem o jeitinho brasileiro, aquela cordialidade, as pessoas que entram na sua casa para tomar um café. Mas aí, quando a gente fala da saúde, seja por uso de drogas, por qualquer coisa, não é comigo. Não tomo café com essas coisas. Hoje eu escutei o jeitinho brasileiro. E o meu TCC foi sobre justamente esse tema, a pandemia e o jeitinho brasileiro. E aí eu fico, amigos e amigas, onde vamos parar, né? Sim. Mas deu a impressão que ficou uma sociedade egoísta. Mas se a gente for parar para pensar, foi necessário também, né? Porque antes não tinha cuidado comigo, por exemplo, uma mulher. Ela tinha uma função ali e acabou. Sim. E foi preciso isso, mas é por isso que eu sempre penso que a gente está num tempo de transição, assim, a gente vai para um outro. E eu espero que esse outro seja outro lugar, esse outro tempo seja bom. Né? E movimentos culturais e nesse sentido mais amplo levam anos, né? Porque aqui a gente fala de 1940, teve guerras, teve movimentações e expansão de cultura, a globalização, a tecnologia, a pandemia. Houveram muitas coisas que modificaram o nosso ambiente muito, mas ainda assim, partes que sejam estruturais levam tempo, muito tempo. Então, talvez quando a gente já estiver velhinha, a gente consiga ver alguma coisinha do que a gente está pensando agora. E é interessante porque aquilo que a gente sente
de sermos pouquíssimas pessoas que pensam de uma determinada forma, eu senti aqui junto com esse magistrado, parece que ele também era tão único pensando de uma forma Sim. no meio de tantos, e ele encontrou ali um clubinho para ele, encontrou o Winnicott, vamos ver agora o que vai dar isso. Exato. 4. Parte das crianças levadas a tribunal já chegaram a um ponto em que nem mesmo o abrigo tem condições de manejá-las, e nesse caso terão que ser submetidas a um manejo mais rígido, que seria péssimo para aquelas que não estão tão doentes. Então está envolvida a vingança pública, e o Ministério do Interior deve ser o responsável. É aquela frase, né? Chega a um determinado momento que é com o juiz, né? Que daí não há não sei se não há o que fazer, mas a gente precisa saber separar qual que está tão doente, qual que não está tão doente e encaminhar para o cuidado correto. Que hoje em dia a gente, pelo menos no meu conhecimento, é tudo mesmo para todo mundo. Uhum. O menor cometeu um crime, é tal lugar, tal coisa, e às vezes o cuidado deveria ser outro, né? Imagino, principalmente aqui que a gente fala de criança e adolescente, é uma fase em que o desenvolvimento está a pleno vapor, está acontecendo. Então, talvez não que a gente mudasse a personalidade desses jovens, mas imagino que alguma coisa poderia ser feita diferente de quando já é um adulto lá, aos seus 30, 40 anos, que já tem muita coisa cristalizada, Estabelecida. De forma bem rígida, inclusive, né? Não tendo possibilidade de flexibilidade nenhuma, ou quase nenhuma. Então, assim, pensando principalmente jovem, criança, adolescente, o cuidado tem que ser ainda maior. Exato. É em relação aos abrigos, terceira alternativa, que o psicólogo deveria estar apto a prestar ajuda prática ao magistrado, pois o psicólogo pode formular os princípios envolvidos e também pode apresentar sugestões práticas quanto à estrutura e organização do abrigo. Eu aconselharia veementemente a um magistrado que se envolvesse na organização e gestão de um alojamento, como aqueles que já existem para crianças evacuadas de ajustamento difícil, pois só assim ele poderá familiarizar-se com as questões concretas envolvidas nos reformatórios, para os quais o magistrado tem de encaminhar, um tanto às cegas, muito dos meninos e das meninas que se submetem à jurisdição de seu tribunal. Ele poderia, então, desviar para esse abrigo algumas das crianças que se enquadram na terceira categoria da classificação acima. Aqueles entre nós que tiveram experiência prática nesses abrigos e enfrentaram fracassos e fracassos parciais até chegarem a êxitos relativos, podem ajustar o magistrado a avançar com alguma promessa substancial de sucesso imediato, o que significa que, usando o abrigo, será possível evitar que muitas crianças sejam enviadas para um reformatório. Isso não quer dizer que os reformatórios sejam de todos ruins, embora sejam inevitavelmente, como as prisões, instituições propícias à propagação da educação para o crime. Mas acontece que existem longas listas de espera para ingresso em um reformatório, e não há nada pior para um jovem do que uma estada por tempo indeterminado numa casa de custódia. Podemos dizer, desde já, que um abrigo, para funcionar bem, tem de ser pequeno, 12 a 18 crianças, que a política deve ser manter as crianças nele até terminarem a escola, e que tudo deve depender do inspetor, que precisa ser um homem casado, atuando em conjunto com a esposa nas funções da supervisão. Eles dois devem ser suficientemente fortes para serem capazes de mostrar um amor profundo. Todo sentimentalismo deve ser deixado de fora. O inspetor e toda a equipe devem ser pessoalmente visitados e são essenciais as conversas informais a respeito das crianças. Só assim o jovem poderá ser considerado pela equipe como um ser humano inteiro, com uma história de desenvolvimento e um ambiente familiar e um problema atual. Só falar aqui da questão, né? As conversas informais. Chama atenção, né? Chama atenção porque a gente faz o contrário. A gente trata com formalidade, distanciamento e praticidade. Técnica.
Vamos montar um protocolo diante de uma determinada situação de crise, determinada situação de emergência. Temos ali o protocolo e um passo a passo do que fazer, e é isso. E aqui ele propõe totalmente o oposto. Ele fala de um casal que tem afeto, que tem amor. Ele usa amor, que é uma palavra muito forte, e conversas informais. Não são diagnósticos, não são... São percepções, né? Exato. São percepções da pessoa, da criança, do indivíduo. De evoluções, do que não está dando certo, e não coisas técnicas que cabem dentro de um checklist, de um protocolo. Penso isso na clínica. Olhar para os pacientes como seres humanos de forma íntima. Para além dos diagnósticos, né? Para além daquilo que vem lá num laudo, num exame de imagem. Muito além, na verdade. Muito além. Pessoal, impessoal, mas pessoal. Aqui ele fala, né? São essenciais as conversas informais. E aí depois ele coloca considerando o pessoal como ser humano total. Uhum. Qual é o ambiente familiar, se ele está fazendo amigos, se você conseguiu se conectar com aquela criança, aquele adolescente. E não de forma sentimental, né? A gente não vai aflorar coisas ali ou dar o endosso para situações. Não, é o que é e aí vamos conversar. É construção de uma família, né? Exato. Com amor, é interessante. A escolha do cozinheiro e do jardineiro só perde a importância para a do inspetor. E, de fato, cada membro do pessoal, incluindo a faxineira, ou é uma grande ajuda ou um grande estorvo. Que é interessante, né? Porque assim, vamos contratar uma faxineira. Mas não tem muita importância. A pessoa vai fazer o serviço dela, não vai ter contato com as crianças. E não é assim. Gente, numa escola, a importância do guarda, do portão, que tenha altas conversas com as crianças e adolescentes ali enquanto eu aguardam. falo com a tia Carmen até hoje. Gente, ela ainda tá lá na mesma escola que eu estudei na primeira série. Do cuidador do pátio ali, que faz uma brincadeira, da tia da cozinha, que às vezes vê um aluno com uma carinha assim, vai lá perguntar, que conecta, que faz toda a diferença, que às vezes aquela criança não tem em casa. E sabe o que é interessante? Às vezes até tem, me levou para um outro lugar. Eu ainda vejo que eu passo todos os dias na frente da escola que eu estudei da primeira à oitava série. A tia Carmen continua no mesmo lugar. Continua fumando o cigarro dela. Então, assim, 20 anos se passaram e ela ainda não morreu com o cigarro. Vamos questionar a ciência. E eu me lembro de situações em que eu tive pais afetivos o suficiente, abraços e colo. Mas eu me lembro de ter uma mulher que cuidava de casa, ela cozinhava, lavava. E aos sábados ela me ajudava a hidratar meu cabelo. A gente ia na farmácia, comprava os potes de máscara, de creme, aquelas ampolinhas de óleos. E eu me lembro de hidratar meu cabelo com ela. De ela me ajudar. E isso eu tinha 11 ou 12 anos. E eu tinha meus pais, mas eu tinha ela. Ela estava lá, né? E eu ainda tenho contato com ela. Hoje ela mora em outro estado. Ela mora lá no Pará. E a gente se fala pelas redes sociais. Legal. E é muito interessante, porque quando ela trabalhou lá na minha casa, ela não tinha nem até a oitava série. E aí, de tanto eu ficar... Eu instigava, por que você não volta a estudar e tal? Ela voltou a estudar. Quando eu tava no terceiro ano do ensino médio, ela estudou comigo. Que daí eu tive que estudar no período noturno, porque eu trabalhava, e aí a gente foi estudar juntas. E ela concluiu o ensino médio. E hoje ela mora em outro estado, ela se casou. E eu continuo conversando com ela, e o carinho e as lembranças é de quando ela me ajudava a hidratar o cabelo. E não era por falta de pai e de mãe. E imagina pra quem não tem, o quanto que isso não é mais importante ainda. Se pra mim já foi. Pois é, e eu lembro muito da faculdade, uma professora, ela falava assim, da função materna e paterna, e por ser uma função, esse espelho de homem pode ser o porteiro da escola. Sim. E isso marcou tanto, assim, porque de fato é.
A pessoa passa tantos anos ali com a mesma pessoa, às vezes, e ouve conselhos, e não sei o quê. E aí é uma pessoa admirável, que essa criança se inspira. Professores que chamam no canto. Olha, eu lembro de um professor de matemática. Porque eu era mais ou menos e ele via que eu podia muito. Só que eu estava numa fase que eu não estava querendo nada. E ele me chamou num canto, falou que via meu potencial, mas que eu estava deixando a desejar de lado. E aí aquilo foi tão importante assim, e era interessante que era numa época de tabuada, mais ou menos, e eu ficava, nossa, aquilo foi muito importante para mim, mas eu ficava, tá, professor, mas isso aí, eu sei esse conteúdo, é que eu não tô ligando, não. Mas foi extremamente importante, faz muita diferença na vida. E pode ser, é a presença, né, dessa pessoa na vida ali, faz muita diferença na vida da criança, do adolescente. Sim. As crianças devem ser cuidadosamente selecionadas antes de serem encaminhadas a um abrigo. Uma criança inadequada pode perturbar toda a organização e acarretar a rápida degeneração de uma situação que, em todos os demais aspectos, está sob perfeito controle. A classificação deve basear-se mais numa avaliação do lar da criança, quer dizer, na existência ou inexistência do lar, na relativa estabilidade das relações entre os pais, do que na gravidade dos sintomas ou delitos pelos quais a criança foi levada ao tribunal. Isso ficou bem claro aqui, né? Sim. Os itens que ele falou lá, às vezes são pais extremamente bons, amorosos e não sei o quê, e por algum motivo a criança foi cometer algum delito e tal. E se tem esse lar, então deve voltar para esses pais. Existe mais chance de se haver ali um manejo melhor, né? Existe a chance. Sim, uma grande chance. Agora, se for um lar onde esses pais não existem, entre aspas, que vá para esse abrigo que tem amor e força. Né? Sim. Seria, obviamente, impossível para o magistrado assumir toda a responsabilidade pelo abrigo, cujos interesses não seriam idênticos aos do tribunal e cujos fracassos não devem, de forma nenhuma, ferir a dignidade do tribunal. Mas eu diria que o Ministério do Interior, de certo, apoiará com entusiasmo o interesse do magistrado por esses abrigos patrocinados pelo Ministério da Saúde, e que o magistrado poderá, então, ser um membro da comissão local responsável pelo abrigo. Estes e muitos outros princípios gerais poderiam ser facilmente estabelecidos e, em minha opinião, é isso que o psicólogo tem de concreto e prático a oferecer ao perspicaz magistrado de um juizado de menores. Atenciosamente, Winnicott. Que legal, e a gente concluiu um capítulo inteiro. Eu achei legal que ele colocou lá em algum lugar como a psicologia pode ajudar magistrados. Porque, imagina, lá na época dele, ele já via que existem ali, cada um no seu quadrado, cada um na sua atuação, na sua prática. Mas, de alguma forma, ele conseguiu pensar que tinha como haver uma parceria. E ontem, quando eu fui lá na faculdade, no curso de Direito, é muito interessante, porque eles têm essa preocupação com o social, então, inocentar ou condenar uma pessoa, eles, como questão de justiça. E teve uma até que falou assim, como ela era parte da defesa, ela disse, eu tô até afim com o meu coligado, com o meu paciente, ela brincou. Então, assim, ela acredita no cliente dela e ela vai para fazer aquela defesa. E aí tem todas as questões de subjetividade, aí lá houve a oportunidade para a gente falar disso, que eu achei o máximo. E aonde a gente fica muito claro os limites, o que eu faço e está no meu controle para ser feito, e o que foge do meu controle, porque daí um juiz, um júri, vai ser subjetivo, são outras pessoas te ouvindo explanar sobre um caso, e da onde elas vêm, das experiências de vida delas, pode ser que elas entendam o seu ponto de vista de defesa, ou elas podem discordar totalmente. E aí um ponto que a gente falou lá, e aí acho que é uma grande contribuição da psicologia, que eu levei e eu fiquei muito feliz, é de fazer pensar sobre, se eu perder, não quer dizer que eu não seja bom,
mas que o outro tem tem a oportunidade e o direito de ser subjetivo, de pensar do jeito dele, de analisar pelos olhos dele. Que a justiça é essa. Lá no consultório, é claro que eu não vou fazer isso, porque eu não vou nem condenar, nem punir, nem julgar ninguém. Mas para eles que estão nesse papel, eles precisam exercer esse papel. Então não tem como eu dizer para um advogado, um promotor, erros acontecem. Falhas, a pessoa estava em sofrimento e descompensou. Não é isso o que esse é o meu papel, de acolher. O dele não. Sim. Então, como o meu serviço pode auxiliá-lo a fazer o dele, para ele chegar em casa e dormir com a consciência de que ele fez o trabalho dele? Sim. E deveria ser mesmo uma parceria, né? Porque assim, fulaninho descompensou, teve um ato delinquente. Ok, aqui, o magistrado aqui, você vai ter a sua punição, né? Existem leis que precisam ser colocadas em práticas. Em contrapartida, você vai precisar ir para a terapia para entender, lidar, cuidar de toda essa questão problemática aí. E deveria funcionar assim, né? Eu já penso além. E se esse magistrado tem um filho na mesma idade daquele em que ele está julgando? O quanto de peso particular e emocional, a carga afetiva que não está ali naquele lugar. E por isso que eu achei tão importante aqui na leitura o Winnicott falar que esses inspetores, eles precisam ser casados, que tenham filhos, que sua esposa, e eles trabalham juntos nesse lugar com o mesmo objetivo. Porque as experiências pessoais deles que vão fazer com que eles cuidem lá com amor, com afeto e colocando em prática o que precisa ser colocado. Sim. A força, que no caso ali são as leis, né, e tudo mais. Por isso que eu achei muito legal quando ele falou isso. Que precisa então, desse critério. E aí é legal, né? Imagina, se fosse meu filho, eu passava a mão, tá tudo bem, meu filho. E que inspetor é esse, né? Será que ele tá saudável também, emocionalmente? Aí, como é filho do outro, não, tem que ser punido mesmo. Não é o meu, não fui eu que eduquei. Tem tudo isso. Ou pior, né? Tipo assim, o contrário disso também. De, nossa, e se fosse o meu filho? Eu agiria assim, assim, assado. Então você também vai... Não é bem assim. Então, e ontem eu tive essa oportunidade, eles, no caso, eles fariam defesa, acredito. Então, eles estavam no lugar de advogado. De fazer a defesa, claro, todas as pessoas têm direito à defesa, por pior que seja o crime. É um direito civil, né? Então, alguém tem que fazer esse serviço. Do mesmo jeito que alguém tem que fazer o serviço de ML. Então, que consiga fazer, chegar em casa e dormir com a consciência de que fez o melhor que podia. Sim. Com os instrumentos disponíveis. E eu achei muito legal porque eu consegui, eles entraram nesse negócio, e agora lendo o Winnicott, eu não tinha lido isso antes. E agora lendo, me deu uma ideia de que, de fato, cada um precisa atuar. Na clínica nós acolhemos, lá no juiz, o juiz não vai acolher com o mesmo olhar. Né? E ele precisa ser duro porque a sociedade espera. É a vingança da sociedade, né? Para evitar o linchamento na rua, existe a justiça. As leis precisam ser colocadas em prática. E esse juiz, esse magistrado, ele é uma pessoa. Então, em algum ponto ele sente, em algum ponto ele se preocupa, em algum ponto ele conhece outra criança, em algum ponto ele vai ser afetado. E eu fico pensando na importância dessas pessoas, assim, primeiro de todas as funções estarem sendo efetivamente desempenhadas e também dessas pessoas que estão desempenhando esses papéis de estarem saudáveis emocionalmente. Sim. Porque olha o peso de você ir fazer um julgamento, de fazer uma defesa. Você não pode estar ali com as suas questões. Exato. Afloradas e atuando com as suas questões, né? Eu costumo dizer que atuando com o seu sintoma atuando ali por você. Não, você precisa estar saudável para fazer o que precisa ser feito da melhor forma para o cliente, para o paciente, para a vítima, ali, enfim. E nós, psicólogos, temos muito a contribuir. Isso ficou muito claro e me trouxe um conforto. É engraçado como bateu com a situação que eu vivi ontem. Sim, inclusive com o caso do menino, né, de 9 anos. Sim. Que já veio logo assim na minha mente.
Como que as coisas estão interligadas, mais uma vez. E aí hoje a gente está aqui vendo de frente para um lago, vendo tartarugas pulando ali, peixes, aves e vento. E a gente não distraiu, né? Ficou tão E confortável. concluímos um capítulo inteiro. Em meia hora, que a gente demora semanas. Exato. Gostei. Um banho de sol. Um banho de sol, gente, tá um calor da gota, mas tá ventando também, então tá legal. Vitamina D está restabelecida também. E o bronze. Ai, ok, até a próxima. Até.